uma boa noite, meus amados. É uma grata satisfação começar a nossa live de hoje. Nós teremos um convidado assim ímpar. Saulo, o arauto do Evangelho, vai estar hoje aqui com a gente. Saulo César Ribeiro, que todos vocês bem conhecem, que ele apresenta diariamente. Ele entrou. O Evangelho por Emmanuel acabou de entrar. Nosso amigo Saulo. Então, como eu ia dizendo para vocês, meus amados, minhas amadas, nós teremos a ilustre participação do nosso querido Saulo César Ribeiro. Estava te apresentando aqui, meu querido. É uma Boa honra. noite. Boa noite, meu querido. A honra e a alegria são nossas, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente se alegra muito pela oportunidade da gente estar junto aqui através da internet, refletindo um pouco sobre os ensinamentos do Cristo, sobre a doutrina espírita. A maioria de nós somos seus seguidores. Todo dia, 7h30 da matina, no encontro com o Evangelho por Emmanuel, né? É um encontro bacana, a galera todinha do Grupo Espírita Renascer está hoje sintonizada. Então, Saulo, comecemos, né? Nós convidamos o nosso querido Saulo, fiquei assim, extremamente honrada, porque ele é um arauto do Evangelho, a galera todinha estuda os seus livros, por sinal, Saulo. Eu fui convidado pela web rádio da nossa federativa para explicar o Evangelho por Emmanuel. O meu é as Cartas de Paulo. Então, dá um abraço na galera da web rádio que leva o Evangelho por Emmanuel todas as noites, às 23 horas, tá certo? Todo dia tem uma pessoa e é um Evangelho diferente. No nosso caso, é as Cartas de Paulo, mas tem os comentários, é de Mateus, é de Marcos, é de Lucas, é de João, ao Apocalipse, né? O Atos dos Apóstolos, toda aquela belíssima compilação que você ajudou, né, lá na Federação, na FEB, a nos presentear. Então, meu querido, o nosso tema, nós ficamos para Saulo aqui fazer aquelas belíssimas reflexões dele sobre as influências psicológicas de algumas personalidades bíblicas. Antes de passar a palavra para você, Saulo, enquanto o pessoal aí vai entrando, né? E vão entregando aí o sinal, nós vamos ler aqui o poema de Mário Frigeri, que eu não sei se é Frigeri ou é Frigeri, a pronúncia, né? Que ele se inspirou num belíssimo texto de Emmanuel, que é O Olhar de Jesus. E ele começa nesse trechinho assim, ó: busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. Essa é a frase de Emmanuel, e ele começa discorrendo da seguinte forma: recordemos o olhar pleno de amor e compreensão de nosso Salvador, a fim de não nos preocupar o argueiro, que às vezes turva o olhar de um companheiro. No cego Bartimeu de Jericó, Jesus não vê densas trevas tão só, mas sim um amigo que anseia enxergar para as riquezas de Deus vivenciar. Em Madalena, vê a mulher sofrida, pelos demônios das sombras possuída, e lhe restaura o coração dileto para anunciá-lo um dia ressurreto. Não vem Zaqueu, expoente da usura, mas o emissário que os bens enclausura, e lhe devolve o trabalho e a razão, a sábia e justa administração. Pedro não é, na negativa instante, um amigo fraco e sim vigilante. Ali exigir compreensão permanente até ser luz no Evangelho nascente. Não vê o ingrato em Judas, mas o irmão que se traiu pela própria ilusão. E ao perdoá-lo, estende à humanidade o seu amor, perdão, de idade a idade. Busquemos algo do olhar de Jesus para banhar nossos olhos de luz, e toda crítica ou maledicência será banida de nossa consciência. Porque teremos então atingido o grande entendimento prometido, que nos fará sentir em cada irmão alguém credor de auxílio e compaixão. E assim, no olhar em branda semiluz, teremos algo do olhar de Jesus. Com essa introdução, meu querido, eu passo a palavra para você e nós vamos aqui só te ouvindo, tá certo? A palavra é sua.
Obrigado, Alcídia. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, refletindo sobre esse tema. Que belo poema para a gente começar a nossa reflexão de hoje, o nosso bate-papo. Aliás, a poesia, né, que era um dos gêneros favoritos do Chico, internece o nosso coração, nos prepara aí para realmente adentrar o Evangelho com esse espírito, com essa disposição de alma, de coração, para abarcar os ensinos. E eu propus para a gente hoje, quando a Alcídia me propôs o tema, né, a gente refletir sobre personagens bíblicos, né, é um tema que eu gosto muito, a literatura bíblica, todas as narrativas. Então eu vou propor uma tarefa de fôlego para a gente hoje. Eu gostaria de passar por 6 personagens do Antigo Testamento e por 6 personagens do Novo Testamento. Então, assim, obviamente que a gente vai focar nos aspectos centrais, mas com o objetivo aí da gente se familiarizar um pouco com essas duas partes, né, da Bíblia que representam a primeira e a segunda revelação, que em conjunto com a doutrina espírita vem alargar os nossos horizontes em relação à lei divina. Então, preparem-se, né, para a gente poder aí, nesse tempo, a gente poder falar sobre esses personagens. Eu separei 6 de cada um. E gostaria também que a gente depois tivesse um tempinho para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre isso. Eu valorizo muito o diálogo, a internet nos possibilita isso. Então, vamos lá. Eu separei do Antigo Testamento 6 personagens, né? Adão e Eva juntos, eu acho que eles merecem um tratamento em conjunto. Caim e Abel, que também tem algo a nos ensinar. Abraão, Moisés, Noé, Jó. Esses são os que a gente vai tratar do Antigo Testamento. E do Novo Testamento a gente vai falar sobre Pedro, Tomé, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, João e Timóteo. Tem uma característica nesses dois, que eu juntei os dois aí para a gente refletir, e não poderíamos deixar de falar do próprio Cristo. Quando a gente fala do Antigo Testamento, apenas a conta de introdução, dentro da cultura hebraica, as narrativas do Antigo Testamento, elas têm exatamente essa proposta de despertar a nossa atenção, o nosso sentimento. Às vezes são narrativas assim pintadas com cores muito intensas no Antigo Testamento, que o gosto do leitor moderno, né, a gente que está numa sociedade ocidental, às vezes a gente se assusta, às vezes a gente fica impressionado com a forma da narrativa, mas isso é bem ao gosto da literatura hebraica, cujo propósito não é simplesmente o de despertar o raciocínio. O hebreu não estava preocupado, num primeiro momento, em acessar o intelecto, mas ele estava preocupado em acessar o coração, o sentimento. E aí as narrativas, como a gente viu na poesia, um gênero que desperta o sentimento, muitas narrativas do Antigo Testamento são em forma de poesia, os Salmos estão repletos dela, mas o próprio Gênesis tem muitos exemplos de poesia. Então, entendendo que esses personagens eles têm essa função de despertar algo em nós, a gente vai começar com o primeiro conjunto deles, que é Adão e Eva. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que quando a gente vai para o relato da criação, no Gênesis, existem 2 relatos da criação. Aquele que está composto na narrativa dos 7 dias da criação, né, os 6 dias de criação do mundo e o 7º de descanso. E ali no versículo 27 do primeiro capítulo do Gênesis, há uma referência de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, ele os criou. Para que a gente não fique só com aquela segunda narrativa que acontece depois, de que a mulher foi tirada da costela do Adão, isso às vezes incomoda algumas pessoas, mas é importante lembrar que no primeiro relato não há distinção, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e cria homem e mulher. Depois aparece um detalhamento, mas não existe aí uma posição de hierarquia entre homem e mulher quando a gente lê o texto com um pouco mais de atenção. No texto mesmo está colocado homem e mulher e pede igualdade, porque Deus cria os dois à sua imagem e semelhança. E Adão e Eva têm um papel muito importante, porque eles representam o ser humano marcado por Adão e Eva. Aliás, Adão significa exatamente aquele que foi feito do barro, Adão. Eles representam esse projeto divino. É o arquétipo central, é o padrão central que representa o propósito, o modelo que Deus cria o homem como sendo ele mesmo. Ou seja, o homem foi criado para ser a sua imagem e semelhança. É por isso que Jesus lá na frente vai dizer, eu e o Pai somos um. E quando Deus cria Adão e Eva,
o projeto está feito. Mas entre o plano e a conclusão acontecem muitas coisas. E a gente pode perceber que Adão e Eva, eles representam um símbolo muito precioso para a gente, que é aquele momento em que o ser humano ele deixa de seguir as orientações do Criador e passa a seguir as próprias concepções, acreditando-se capaz de tomar decisões à revelia daquilo que já está indicado e orientado por Deus. E esse momento é muito importante, porque é exatamente quando nós nos afastamos de Deus que o mal entra na criação. Simbolicamente, Adão e Eva representam esse projeto destinado a ser a imagem e semelhança de Deus, mas que fracassam, falham, por esquecer uma orientação. Deus diz assim: de todas as árvores dos jardins podei comer, exceto de uma. E aquela uma parece que se torna a mais interessante, e aí Eva, certo dia, passando pela árvore, é chamada pela serpente, e a serpente, num diálogo ali, convence Eva a provar do fruto, que não é maçã. Não tem nada no texto dizendo que é maçã, a gente é que ficou com essa imagem, é o fruto da árvore. E Eva, uma vez tendo experimentado, chama Adão e oferece também a Adão, e Adão, como arquétipo do bom marido, obedece sempre à esposa e acaba provando também da árvore. Esses personagens, eles caracterizam esse duplo sentido. O ser humano como imagem e semelhança de Deus, mas esse processo de afastamento. Quando Deus fala na nossa consciência que nós devemos fazer alguma coisa e a gente deliberadamente se afasta. A gente se coloca no centro, ao invés de colocar a divindade no centro das nossas decisões. Emmanuel, na questão 135 do livro Consolador, ele, quase fazendo uma paráfrase dessa parábola de Adão e Eva, porque é uma parábola, tem todas as características de uma parábola, ele é indagado da seguinte forma: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? A própria pergunta, ela é um paralelo do Gênesis. Porque se o determinismo divino, se o projeto de Deus é o ser humano à sua imagem e semelhança, de onde surge o mal? E Emmanuel, respondendo a essa pergunta, ele esclarece exatamente esse paralelo. Ele diz: o determinismo divino é sempre o do bem. Contudo, quando a criatura confia mais em si mesma do que em Deus, a sua fragilidade faz com que suas ações se tornem focos contrários à lei. Eis o mal. E é exatamente isso que acontece com Adão e Eva. Esse é um símbolo importante para a gente perceber que quando Deus cria o ser humano, quando ele nos coloca na estrada, o projeto é para que nós sejamos felizes. E o sofrimento, as dores, eles surgem do afastamento dessas orientações divinas, que, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita na nossa própria consciência. Cada criatura, no seu nível de consciência, ele tem as leis divinas que dizem respeito à sua felicidade gravadas dentro de si mesmo. Mas quando a gente se apega ao orgulho, à personalidade, ao egoísmo, e a gente começa a se afastar dessa lei, as nossas ações se convertem em foco contrário. Adão e Eva, portanto, são um símbolo precioso para que a gente fique atento, para olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa consciência, a fim de encontrarmos ali as orientações seguras na direção da nossa própria felicidade. Depois nós temos os filhos de Adão e Eva, que Caim e Abel, para mim, representam algo muito importante, porque eles ajustam a nossa concepção acerca de como Deus trata os maus e como Deus trata os bons. Porque às vezes nós temos a concepção seguinte, de que se eu sou bom, se eu faço as coisas certinho, se eu frequento a casa espírita, se eu vou na igreja católica, evangélica, protestante, se eu vou no templo budista, se eu cumpro com os meus deveres, faço o culto do evangelho lá, nada de errado vai acontecer comigo. É como se a gente começasse a fazer um intercâmbio comercial com Deus. É quase a criança diante da figura do Papai Noel. Né? Eu me comporto direitinho durante todo o ano, que é para o Senhor me dar o presente no final do ano. E quando o presente não vem, quando o sofrimento comparece, muitas vezes a gente se fragiliza diante disso e a gente começa a se questionar, né? Por que comigo? Por que coisas ruins acontecem comigo? E
Essa narrativa de Caim e Abel traz uma lição muito importante. Porque se a gente se lembrar de como ela é feita, nós temos ali Caim e Abel, os dois fazendo um sacrifício para Deus. Caim faz um sacrifício, Deus não se agrada do que Caim ofereceu. Abel faz um sacrifício e Deus fica feliz com o que aconteceu. Só que aí acontece uma coisa curiosa, porque Caim, motivado pelo ciúme, mata Abel. Deus não protege Abel da agressão de Caim. Mais tarde, quando Caim é levado à presença de Deus e ele assume o seu erro, e Deus fala, olha, existem consequências, agora você não pode mais ficar aqui, você vai ter que ir para outras terras, Caim diz uma coisa muito curiosa, ele diz assim, mas se eu for, eles vão me matar. Prova que tinha mais gente, viu, gente? É uma parábola também. Né? Porque se fosse só Adão e Eva, Caim e Abel, Caim teria ido, medo de quem? Se não tinha mais ninguém do mundo. Mas quando ele fala isso, ele expressa o seu medo. E aí é curioso, porque Deus protege Caim. Deus coloca nele um sinal para que as pessoas não o matem, não o agridam. Esse símbolo é um símbolo muito importante porque ele nos mostra que o cuidado da divindade com o ser humano não é exclusivamente o cuidado de protegê-lo das experiências. Porque muitas vezes são as experiências que nos fazem crescer. São as experiências que despertam em nós aquilo que há de mais importante na nossa possibilidade de crescimento, daquilo que nós trazemos dentro da alma. Quando Deus não protege Abel, do qual havia se agradado, e ele protege Caim, nós precisamos começar a repensar as nossas concepções acerca daquilo que a gente entende como sendo a intervenção de Deus nas nossas vidas. A função, a intervenção, não é simplesmente nos proteger, mas de nos fazer crescer, elevar. A morte de Abel simboliza o espírito pronto para novos níveis de experiência. A permanência de Caim sob a proteção de Deus significa o cuidado, o zelo do Pai com aquele ser humano que ainda precisa de cuidados. Então, às vezes, a gente pensa que o fato da gente estar cumprindo com os nossos deveres perante a divindade vai nos afastar das experiências dolorosas, e isso não é verdade. Porque muitas vezes as experiências de dor são exatamente aquelas que nos trazem uma possibilidade de aperfeiçoamento. É mais ou menos assim, às vezes a gente vê pais e mães espíritas que, por conta de cumprirem os seus papéis direitinho, às vezes tem um filho, e o filho, assim, é um filho bem complicado, é um filho que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas, e as pessoas ficam perguntando, mas por quê? O que eu fiz de errado? E às vezes não é nada de errado, né? E às vezes a gente vê, assim, pais que são um pouquinho complicados, mas que trazem ali crianças que são verdadeiros anjos, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque, imaginemos se a gente estivesse na espiritualidade e a gente fosse responsável pela reencarnação. A gente estivesse lá em nosso lar e a gente fosse trabalhador do Ministério da Reencarnação. E a gente tivesse que reencarnar 2 espíritos. Um deles é bom, cordato, tranquilo, cumpre com seus deveres, socialmente responsável. E o outro é uma peste. É materialista, sensualista, né, preocupado só consigo mesmo, egoísta. E se a gente tiver que reencarnar esses 2 espíritos, a gente olha na Terra e tem um casal, pais, que cumprem com seus deveres, vão na casa espírita, fazem um culto do evangelho no lar, cumprem com tudo direitinho, né? Ajudam as pessoas, têm um senso de civilidade evoluído, têm valores morais. Para quem que a gente manda o espírito que é uma peste? Para esse casal. Porque ali ele vai ter o que ele precisa para progredir. Então, isso é muito o símbolo de Caim e Abel. Não esperemos que, por conta de cumprir com as nossas obrigações, Deus vai nos isentar do trabalho evolutivo, do aperfeiçoamento e, às vezes, dos desafios. Se a gente tem a concepção de que a gente vai evoluir quando desencarnar, vai ficar tocando harpa lá em nosso lar, tiremos essa concepção, porque o resultado, o prêmio do trabalho bem feito é mais trabalho. Por isso, quando a gente olha para esse símbolo, esse é um símbolo precioso para nos mostrar que não é porque a gente está numa situação difícil, que não é porque a gente está passando por um problema, que Deus deixou de nos amar. Mas pode significar que Ele confia na gente, que nós vamos dar conta, que a gente vai superar
que a gente já está em outro nível de experiências. Quando a gente olha para um outro personagem bíblico, Abraão, nós temos Abraão o símbolo da fé. Abraão é aquele que, diante do chamado de Deus, abandona tudo que possui e segue o Senhor. O símbolo de Abraão, e não é à toa que ele é o primeiro dos grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó têm uma história muito parecida, inclusive na maneira como elas começam no texto bíblico, elas trazem os mesmos elementos ali, mas Abraão é o grande patriarca. Essa fé de Abraão significa a convicção de dois aspectos. Em primeiro lugar, que tudo pertence a Deus. E quando nós temos que abrir mão de algo em favor daquilo que Deus nos pede, se nós fazemos isso com desprendimento, nós estamos no caminho correto. O segundo é a confiança de que Deus vai prover tudo o que nós precisamos. Ainda que nós adentremos a estradas que nós não conhecemos, ainda que nós tenhamos que fazer escolhas que às vezes parecem nos tirar da nossa zona de conforto, esse é o grande símbolo de Abraão, né? Podia ter ficado ali na terra dele, tranquilo, sem nenhum problema, mas não, diante do chamado de Deus, ele sai dali e vai na direção que o Senhor aponta. Porque muitas vezes a vida nos convida a isso. Quantas vezes a gente não teve que, às vezes, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de relacionamento? A gente teve que mudar várias coisas na nossa vida. E quando a gente, diante dessas mudanças, a gente olhar e falar assim, gente, mas vou deixar tudo que eu construí, tudo que estava bom, eu já tinha me acostumado com isso, e a gente vai em novas direções, mas lá na frente a gente percebe que essas direções representavam a vontade divina a nosso respeito, e a gente percebe que essa experiência nos possibilitou um crescimento muito maior. Por isso, quando a gente olha para Abraão, é a fé que reconhece que muitas vezes Deus nos convida a sairmos da nossa zona de conforto e caminharmos na direção que Ele nos indica, mesmo sem a gente ter absoluta certeza e detalhamento daquilo que vai acontecer conosco. Mas se a gente confiar em Deus, nada do que nós precisamos vai nos faltar. Como diz o Salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente lê assim, o Senhor é meu pastor e tudo Ele vai me dar. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que nada do que nós tenhamos necessidade vai nos faltar. Um outro personagem bíblico muito importante é a figura de Noé, que aliás virou até um filme, né? E é curioso que é o único filme em que você leva mais tempo para ver o filme do que para ler a parte no qual ele foi inspirado, né? A história de Noé são 2 páginas da Bíblia, é muito rápida, mas apesar do filme ter aquela linguagem mais hollywoodiana, ele é muito fiel à essência do que significa Noé. Noé tem um papel fundamental, que é o papel do ser humano como alguém que é responsável por preservar as boas coisas. Deus coloca nas mãos de Noé a responsabilidade de preservar o que há de melhor. Para que a gente lembre que a nossa posição no mundo é a posição de preservar as boas coisas. Aonde quer que nós estejamos, em qualquer nível que ela seja. Porque quando a gente fala de preservar, nós podemos preservar o meio ambiente, nós podemos preservar a paz, nós podemos preservar o que há de bom no outro. E a história de Noé, ela lembra de uma maneira muito patente essa função do ser humano de preservar o que é bom. Não é Noé que se encarrega da destruição. Para a gente se lembrar sempre que Deus não necessita das nossas mãos para prejudicar, para destruir, para imprimir a nossa justiça, a sua justiça. Mas Ele conta conosco para que a gente possa representar a sua misericórdia, o seu amor e cuidar do que é bom. O grande símbolo de Noé está no ser humano, cuja função principal é cuidar do que é bom. Nós temos um outro personagem também que sempre me chama muita atenção. Aliás, é um personagem que já despertou o interesse de muitas pessoas, inclusive de Carl Gustav Jung, o grande psicólogo que começou a disseminar de maneira mais profunda as concepções acerca dos arquétipos. E é o personagem Jó. Jung, inclusive, escreveu um livro, Resposta a Jó, tratando exatamente da grande pergunta que o livro de Jó nos traz e do que representa esse personagem. O livro de Jó é um livro muito curioso, ele se destoa um pouco
das narrativas do Antigo Testamento, porque ele é escrito muito ao gosto da literatura grega de sua época, dos diálogos de Platão. Ele tem assim uma pincelada dessa cultura hebraica que já começa a dialogar com outras culturas e recebe influência dela. Mas a história de Jó é curiosa. Me permita um relato inicial, porque é quase cômico como o livro de Jó começa, porque Deus resolve dar uma festa no céu e convida todo mundo, inclusive o diabo. E quando o diabo adentra o grande salão, Deus olha para ele e pergunta: por onde você tem andado? E o diabo, percebendo, né, a ironia dessa pergunta, porque é Deus, é lógico que Deus sabe por onde ele tem andado, não há nenhuma, né? Deus está perguntando, é retórica. Ele responde de uma maneira meio ríspida, né? Tenho andado por aí. E aí Deus pergunta: você tem andado pela terra? Tenho. Você tem visto meu filho Jó? Tenho. Você viu tanto que ele é justo, que ele cumpre os meus mandamentos, as minhas orientações? Aí acho que o diabo pensou assim: agora é a minha vez de dar o troco. E ele vira para Deus e diz assim: mas está bem, com tudo que o Senhor dá para ele, o Senhor queria o quê? Tudo o que ele quer, ele tem. Ele tem saúde, ele tem uma família que o ama, ele tem respeitabilidade social, ele tem recursos financeiros, tem riqueza. Desse jeito, é muito fácil adorá-lo. E aí Deus, compreendendo essa questão, vira para o diabo, naquela linguagem simbólica, né, também é uma parábola, e diz assim: ok, se você acha que a fé de Jó tem essas origens, eu te concedo o direito sobre todas as coisas que ele possui. Tudo que ele possui agora está em suas mãos, exceto uma: a vida. A vida, você não tem o direito de tirá-la. E o diabo desce, então, e começa a subtrair de Jó todos aqueles elementos. Primeiro vai a riqueza, depois vai a saúde, depois vai a família. Ele vê filhos sendo mortos na sua frente, os amigos se vão, e Jó fica na mais extrema penúria. E Jó começa a ser visitado por amigos, aqueles amigos, entre aspas, né, que chegam para ele e começam a perguntar assim, no cantinho da orelha, né: Jó, me conta o que você fez de errado, Jó. Porque ninguém sofre desse jeito sem motivo. São aqueles amigos que às vezes acham que todos os sofrimentos sempre têm a feição de expiação, e a gente às vezes esquece que não. Muitos sofrimentos têm a conta de prova. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está sofrendo e pensa assim: o que ela fez de errado? E na verdade é um missionário em processo de aperfeiçoamento, de evolução. Às vezes é alguém em missão e não simplesmente em expiação. E diante dessa pergunta, né, o que você fez de errado? Jó mantinha a sua posição: eu não fiz nada de errado. Eu fiz o que eu devia fazer e eu não compreendo por que eu estou passando por isso. Mas Deus deve saber. E Jó chega ao extremo de sofrimento que ele chega a declinar: eu preferia morrer, mas eu sei que eu não posso abrir mão da minha vida porque ela é dom divino. E eu espero que Deus me tire esse sofrimento, mas eu não vou abrir mão da minha vida. E passam-se 1, 2, 3, 4 amigos, sempre fazendo a mesma pergunta, e Jó mantendo a sua fidelidade, mantendo a sua posição ali de alguém que está conectado com Deus. E ao final, Deus aparece para Jó. E a gente fica assim, igual final de série, né, esperando, né, agora Deus vai explicar por que de tudo isso. E é curioso porque Deus olha para Jó e diz assim: Jó, como é que você, criatura limitada e imperfeita, acha que vai compreender os meus desígnios? O que eu tenho, o que eu penso, Jó, não cabe na sua cabecinha. E Jó representa, então, duas coisas importantes para a gente. Essa concepção de que nós somos criaturas de Deus e que os planos da divindade não cabem dentro da nossa cabeça. Por mais que a gente cresça, por mais que a gente se desenvolva, Deus é incomensurável. Como está lá no Livro dos Espíritos, né, é importante a gente ver esses paralelos entre os princípios da primeira revelação, da terceira revelação, embora ditos em linguagem diferente, mas representam aspectos da mesma lei. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: é possível ao homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem que não. Falta-lhes para isso o sentido. Ou seja, falta até um sentido para que a gente possa compreender. A gente compreende até certo ponto. E Jó representa isso. A criatura que tenta compreender os desígnios de Deus, mas que é muito pequena e limitada ainda para entender. Mas ele tem um outro aspecto importante, que é o da perseverança. Que é diante de todas as vicissitudes da vida, diante de todas as dificuldades,
ele não deixa de perseverar, ele não deixa de manter a sua confiança em Deus, entendendo os limites da criatura em relação às escolhas que pode fazer. Nós temos depois também um personagem que é muito importante no Antigo Testamento, que é Moisés. Moisés, que é o grande profeta, né? Aquele que teve o papel de trazer a Torá, a lei no sentido de orientação. Às vezes a gente lê essa palavra Torá e a gente pensa que é a lei que prescreve, mas a palavra Torá é a lei que orienta, que indica o caminho. Não é a lei que prescreve, que pune, mas é a lei que orienta. E é Moisés que tem esse grande papel. E é muito interessante a história de Moisés, porque Moisés, ele tinha limitações. O texto bíblico fala que Moisés provavelmente era meio gago. Ele não conseguia se expressar direito. Tanto é que diante de Faraó, é Arão que fala, porque Moisés não conseguia se expressar adequadamente. E é curioso porque esse personagem, além de muitos outros, a gente está trazendo aqui alguns elementos, mas ele nos mostra o seguinte: às vezes a gente acha que por conta das nossas imperfeições nós não podemos ser instrumentos de Deus onde nós estamos. E a história de Moisés mostra exatamente o contrário. Não é a nossa imperfeição, não são as nossas limitações que nos colocam na posição de representar Deus onde nós estamos, mas é a nossa disposição de efetivamente colocar o que nós temos à disposição de Deus. Quando Moisés, reconhecendo a sua limitação, né, ele fala para Deus, mas como é que eu vou me expressar diante de Faraó? E Deus fala assim, vai ter um outro que vai falar por você, eu vou estar do seu lado. Essa disposição da gente não ficar preso às nossas limitações, a gente ter confiança de que se nós estamos numa circunstância, se nós estamos numa situação e a gente tem boa vontade, Deus provê aquilo que nos falta. Isso é muito importante para a gente na atualidade, porque às vezes a gente percebe pessoas, eu sei que aí, não no grupo espírita Renascer, mas eu já vi isso em outras casas espíritas, às vezes a pessoa é convidada assim, fulano, você pode assumir um determinado trabalho? E a pessoa responde assim, quem sou eu para assumir essa responsabilidade? Mas acontece aqui também, Tão imperfeito como eu sou, como é que eu vou dar conta disso, né? Equivocada. Porque está lá na codificação espírita, né? O espírita não é perfeito. Aliás, Allan Kardec definiu muito claramente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, porque todos as temos. Ou seja, não são os caracteres de santidade ou de angelitude que nos definem como espíritas, como cristãos, mas a nossa disposição de sermos melhores. Da gente, às vezes, reconhecendo as nossas limitações, as nossas imperfeições, a gente não fugir à oportunidade do trabalho. Porque é através do trabalho que a gente se aperfeiçoa. Moisés, mesmo tendo as suas limitações, mesmo tendo os seus problemas, ele aceita a missão e, em função disso, ele se converte no grande profeta do povo hebreu. Para mostrar para a gente que quando nós estamos com boa vontade, quando a gente tem a disposição de servir, Deus sempre vai suprir as nossas deficiências, porque mais importante do que o resultado que a gente às vezes acha que consegue é a oportunidade de trabalho. Moisés é um exemplo extremo de humildade, porque a humildade não é a autodepreciação. Às vezes a gente confunde, né? Acha que a pessoa muito humilde é aquela que fala assim, mas eu sou um coitadinho. Não, essa pessoa não é humilde. Às vezes a gente acha que a humildade pode ser percebida por caracteres exteriores. A gente vê uma pessoa na rua, desgrenhada, com a roupa rota, gasta, e a gente fala assim, fulano é humilde. Às vezes não é humilde não, é só desleixado mesmo. A humildade é uma virtude diferente. Em primeiro lugar, é curiosa porque é uma virtude que, quando se reconhece como tal, deixa de ser. Né? Quando a pessoa fala, não, mas eu sou muito humilde, já não é mais. Né? A humildade é aquilo que nos possibilita aproveitar as oportunidades da vida. Aproveitar as oportunidades de trabalho. A pessoa verdadeiramente humilde, ela reconhece a necessidade de progredir, reconhece o que ela dá conta e aproveita as experiências da vida para poder aprender e para crescer cada vez mais. E Moisés é um exemplo extremo disso, porque saindo de uma condição que é retirado do cesto, que durante aquele processo em que os egípcios mandaram matar as crianças, os filhos dos hebreus, ele sobrevive de uma situação muito limitada
através da boa vontade, esquecendo os seus erros, porque ele comete um assassinato, ele mata um egípcio, mas ele não deixa de se colocar diante de Deus, aceitando aquela tarefa, quando Deus lhe confere um exemplo para todos nós, de humildade e de disposição. A gente aqui está na metade do caminho, né? A gente falou dos personagens do Antigo Testamento e vamos começar agora sobre o Novo Testamento. Mas antes, se alguém tiver alguma pergunta aí, Alcides, a gente pode conversar um pouquinho, a gente pode... ainda não vi nenhuma. Se for vendo aqui, eu vou te falando. Então tá bom, perfeito. Algum aí. Pessoal, vamos tá só adentrar, comentando. então. E eu acho interessante, gente, quando a gente olha para esses personagens, para essas narrativas do Antigo Testamento, porque são grandes parábolas. Há histórias também, há textos históricos, há livros históricos, como Reis, que são textos históricos, né? Mas a grande maioria do Antigo Testamento é composta de poesias, de parábolas, que ajudam a gente a perceber essas verdades que estão por trás de cada experiência, por trás de cada narrativa. Vamos passar, então, para o Novo Testamento, e eu queria começar por aquilo que eu considero um dos maiores exemplos de transformação no Novo Testamento, que é Maria de Magdala. Maria de Magdala é alguém que veio de uma vida dissoluta. E Jesus converte essa mulher na grande divulgadora da ressurreição. É a primeira pessoa que tem contato com o Cristo ressuscitado, e é ela que vai anunciar Jesus aos apóstolos. Não foi a Pedro, não foi a Tiago, não foi a João, não foi a Tomé que ele apareceu. Ele aparece primeiro a Maria de Magdala. E Maria de Magdala tem vários exemplos que são extraordinários para a gente, mas eu acho que o símbolo dela representa aquela disposição que nós devemos ter de entender que a construção do nosso futuro ele começa quando a gente olha para frente e não quando a gente olha para trás. Saulo, Joana diz que ela é a flor que emergiu do pântano. Exatamente. Né? Ou seja, ela e Joana de Andes tem uma linguagem muito bonita. Aliás, é uma grande trabalhadora também, Joana de Andes, tem a sua história, que é uma história muito bonita. E quando a gente olha para a figura de Maria de Magdala, ela representa aquela pessoa que teve a coragem de não se prender aos seus próprios erros, de não se prender aos seus próprios equívocos. Às vezes a gente se prende porque a gente fala assim, mas eu fiz tal coisa no passado, eu cometi tal erro, e ela se coloca integralmente na busca de aproximação com Cristo, e isso a converte no maior exemplo de transformação que o Evangelho nos traz. Para nos mostrar que não importa o que nós tenhamos feito até a tarde de hoje. O que importa é o que nós vamos fazer da nossa vida a partir de agora. O que nós vamos trazer para o nosso contexto, o que a gente vai trazer para o nosso campo de ação. Porque quando a gente olha para isso, nós começamos a perceber que o Cristo, que Deus, são magnânimos e misericordiosos, muito além da nossa capacidade de errar. Não há nada que nós possamos fazer na existência terrena e até depois dela, que vai nos tirar uma condição essencial. Somos todos filhos de Deus. Isso é um direito e uma condição inalienável. E nos colocar na posse desse direito, dessa posição, depende exclusivamente da nossa vontade no presente momento e não da nossa história. Depende da gente se dispor realmente a caminhar. Um outro personagem que é muito importante no Novo Testamento é o personagem Tomé. E Tomé é um símbolo importante porque Tomé é o descrente, né? Tanto é que virou até ditado popular, né? A pessoa não acredita igual Tomé, Tomé tem que ver, por conta daquela narrativa que Jesus aparece aos apóstolos, Tomé não está presente, e quando ele chega, os apóstolos relatam que Jesus havia voltado, e Tomé, ele simplesmente não acredita. Ele fala assim, olha, eu só acredito se eu ver com os meus próprios olhos. Né? E Jesus aparece para ele. Aparece. E Tomé, diante de Jesus, na frente dele, fala assim, mas agora eu só vou acreditar se eu puder tocar as feridas. Acho que se fosse a gente, né, teríamos dito, igual lá em Goiás, de onde eu vim, existe uma expressão muito curiosa, né, que a gente fala assim, pulou o corguinho. E acho que Jesus, se fosse a gente no lugar de Jesus, teria dito, né, Tomé, agora você pulou o corguinho, né, exagerou. Você não estava aqui quando eu apareci, eu apareço na sua frente, e você ainda estabelece condições
para que a sua fé se fortaleça, mas Jesus, mostrando a sua grandiosidade, abre os braços e dirige para Tomé dizendo: toca, Tomé. Se é isso que tua fé necessita, toca. Tomé toca as feridas e diz: Senhor, agora eu creio. E Jesus diz uma frase que é de fundamental importância, que é: bem-aventurado és Tomé, porque crês, mas bem-aventurado também é aquele que não viu e que não crê. E a gente tem no exemplo de Tomé essa fé que às vezes necessita do fenômeno, daquilo que precisa ver diante de si, ter contato, como às vezes muitos de nós em relação à realidade do espírito mortal. Quantos de nós não temos a nossa fé vacilante porque a gente não participou do fenômeno, a gente não participou daquela estrutura que nos mostra a realidade, a gente fica com vontade de participar de um grupo mediúnico, de receber uma carta de alguém que partiu, e às vezes a gente condiciona a nossa fé ao fenômeno. E a fala do Cristo para Tomé é muito importante. O fenômeno às vezes vem, porque ele é uma lei da natureza. Mas a fé não necessita do fenômeno. Muito pelo contrário. Quando o fenômeno ocorre, é para fortalecer a nossa fé, a nossa convicção. Não é simplesmente para atender a nossa curiosidade. É curioso isso, porque quando a gente está diante dos grupos mediúnicos, a gente às vezes não percebe a função do grupo mediúnico. A função do grupo mediúnico não é que a gente auxilie os espíritos sofredores, porque Deus não necessita exclusivamente desse recurso. Porque antes da doutrina espírita, os espíritos continuavam sofrendo e continuavam sendo atendidos. A função do grupo mediúnico é exatamente desenvolver essa fé que possibilita uma mudança de conduta no mundo. Porque quando a gente está num grupo mediúnico, às vezes a gente recebe um espírito que foi um assassino e a gente trata ele como irmão. E às vezes a gente vai para a nossa rede social e a gente vê alguém que cometeu um crime muito menor do que aquele que a gente chamou de irmão e a gente trata a pessoa com impropérios, com raiva, com violência, com ódio. E a gente sempre se pergunta, né? Será que tem que esperar a pessoa morrer, se manifestar no grupo mediúnico para a gente chamar ela de irmão? Quando a gente está diante da realidade do espírito, é para que a gente fortaleça a nossa fé e a nossa convicção, entendendo esse exemplo de Tomé, que precisou do fenômeno, mas que recebeu a advertência do Cristo de que o fenômeno ou a ausência dele tem um único propósito: fortalecer a nossa fé. Um outro personagem bíblico que a mim é muito caro, né, sempre traz muito, tem uma relevância muito grande no meu coração, é a figura de Paulo de Tarso. Porque quando a gente olha Paulo de Tarso, Paulo não é uma figura simples. Paulo é aquele raio laser, né, aquela força, aquele vigor que está na direção errada. A diferença de Paulo, antes e depois da conversão, não é o seu vigor, o seu intelecto, não é aquilo que ele traz na sua própria essência, mas a direção que ele imprime àquelas que são as suas qualidades, as suas virtudes. No momento em que Jesus vai procurá-lo pessoalmente, mesmo depois de tendo mandado muitas coisas, né? Vem Abigail, que tenta entelhecer, vem Estevão, que tenta convencê-lo, dialogar com ele, mas ele não cede a nenhum deles. Jesus não desiste de Paulo e vai buscá-lo pessoalmente. Porque quando Jesus ajusta a direção da força que Paulo representava, ele se converte no grande apóstolo dos gentios. Para nos mostrar uma coisa para a gente que é fundamental. Não é simplesmente as nossas virtudes que interessam ao nosso crescimento espiritual, mas a direção que nós imprimimos a ela. Às vezes os nossos dons, as nossas possibilidades, aquilo que nós temos de fato como virtude, como valores, quando eles estão na direção errada, eles podem ser causa de muito sofrimento. E às vezes a única coisa que a gente precisa é de um pequeno ajuste na nossa vida, apontando para a direção correta. Nós também temos a figura de Timóteo e João. Eu resolvi juntar os dois porque há algo que sempre me chama a atenção nos dois, porque os dois eram muito jovens quando tiveram contato com Cristo. Quando João se torna apóstolo, ele é um jovem, ele é um adolescente. E quando Timóteo tem contato com Paulo de Tarso, ele também é um jovem, ele é um adolescente. E esses dois personagens representam uma coisa muito importante, que é o retorno que o investimento na infância e na juventude trazem para a causa do Cristo. Quando Jesus ele acolhe esse jovem no grupo seleto dos 12 apóstolos, ele sabia o que esse investimento poderia trazer mais tarde. E não é à toa que João se converte em um dos dois únicos
apóstolos que escreveram o evangelho que chegou até os nossos dias. O outro foi Mateus, muito embora o evangelho de Mateus seja uma compilação e não a totalidade dos escritos do apóstolo, né? Provavelmente o que Mateus, Levi e o apóstolo escreveu está contido, é uma parte do que a gente chama hoje de evangelho de Mateus, mas nós temos o evangelho de João aí, que é muito provavelmente algo que surge, na sua maioria, da lavra desse grande apóstolo. É o apóstolo que tem o período de vida mais longo, é o apóstolo que é responsável pelo último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, tem uma relevância muito importante, fruto desse investimento do Cristo na mocidade, na infância. A mesma coisa acontece com Timóteo. O investimento que Paulo faz em Timóteo, que está narrado no livro Paulo e Estevão, dá frutos tão preciosos que Timóteo é o colaborador mais conhecido de Paulo. Está junto com ele em várias epístolas, escrevendo ali, junto com Paulo, essas cartas que são imortais. E é a ele que Paulo escreve a última de suas epístolas. Então, isso representa para a gente um alerta do investimento que nós, nas casas espíritas, igrejas católicas, evangélicas, protestantes, do investimento que nos compete fazer na infância e na juventude. Porque esse investimento, ele rende frutos. O presidente da casa espírita deveria visitar a mocidade regularmente, deveria ir até a evangelização regularmente, porque ali estão as sementes mais preciosas que esses dois exemplos, né, do evangelho nos trazem. E a gente chega aí à figura do Cristo, né? Cristo que, nas palavras de Paulo, é o Adão que deu certo. Aquilo que representa a criação do primeiro homem, Adão e Eva, naquela linguagem simbólica, né, quase mítica, e que falha, Jesus é o ser humano que cumpre na sua integralidade a comunhão e as leis divinas. Quando a gente olha para Jesus a partir dessa perspectiva, nós começamos a entender que o Cristo não deve ser colocado somente num pedestal de louvor, que ele merece, por ser o governador espiritual, por ter a posição do Espírito Crístico, que nós tivemos acesso a ele, mas, sobretudo, para que a gente olhe para Jesus como um exemplo, um padrão de conduta. Quando a gente restringe o Cristo somente aos limites dos templos religiosos, nós corremos o risco de fracassar. Aliás, como Emmanuel diz com muita propriedade no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, é por louvá-lo nos templos e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes. Jesus representa então esse padrão. Não é à toa que Jesus disse: tudo o que eu faço, vós o fareis e muito mais. Não lestes no Salmo, vós sois deuses, com D minúsculo? Jesus não veio à Terra simplesmente para exaltar a sua posição e a sua grandiosidade, mas, sobretudo, para despertar em nós a nossa natureza, aquilo que nós somos e do que somos capazes. Jesus representa o padrão, como diz na resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos, que talvez seja mais conhecido de nós espíritas, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. Jesus, então, é um padrão daquilo que representa conhecer o caminho, nos mostrando que é importante que nós entendamos, que nós estudemos, que nós reflitamos sobre as leis divinas, sobre os ensinos do Cristo. Mas quando Allan Kardec coloca modelo, também nos alerta que é preciso que nós tenhamos a nossa conduta, as nossas ações no cotidiano, em qualquer circunstância que nós estejamos. Porque Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina. Todo mundo, nas palavras de Emmanuel, era um só templo, o seu altar de orações e a sua oficina de trabalho. Para a gente começar a perceber que não é simplesmente dentro dos limites dos templos religiosos, de todos os matizes, que nós devemos trazer a figura do Cristo para a nossa vida. Nós devemos trazer a figura do Cristo quando a gente estiver no nosso ambiente de trabalho, quando a gente estiver na nossa família, quando a gente estiver no trânsito. Um bom exercício, a gente, mesmo quando estiver dirigindo sozinho, a gente pensar assim: Jesus está do lado, né, para que a gente possa pautar o nosso comportamento por aquilo que representa esse exemplo do Cristo. E a doutrina espírita nos ajuda, resgatando essas mensagens, resgatando o ensino do Cristo, nos colocar em condição de viver essa mensagem no cotidiano das nossas vidas.
Jesus é o padrão de ser humano. As palavras de Paulo, é o Adão que deu certo, dando início aí a uma nova trajetória na humanidade. Emmanuel diz com muita propriedade que quando Jesus vem, ele marca o momento da maioridade do ser humano. Porque a partir do Cristo, a gente pode dizer que não quer, a gente pode dizer que não vai, a gente pode apresentar desculpas porque a gente acha que é difícil, mas a gente não pode alegar desconhecimento. É possível viver a lei divina na sua integralidade, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida. Então, assim, depois dessa maratona, né, com fôlego que a gente passou, aí, são personagens que, quando a gente vai lendo sobre a história deles, eles trazem algo para cada um de nós, para que o texto não fique distante, para que a gente possa realmente trazer esses símbolos, esses exemplos para o cotidiano das nossas vidas. Ô, meu querido, a gente podia ficar aqui a noite inteira te ouvindo. E não cansaríamos de jeito nenhum. Ótima, você, como sempre, Saulo, sensacional suas reflexões. Belíssimo, é uma honra para a gente ter te ouvido aqui, todas as pessoas aí que entraram. Comentaram bastante, os comentários eu fui vendo aqui ao longo, como sempre, suas reflexões são belas. Você é um arauto do Evangelho mesmo, né? A gente tenta refletir, viu, Alcídia, na impossibilidade de brilhar, que eu acho que o grande trabalho nosso, né, como divulgador da doutrina do Evangelho, é não atrapalhar. Né? Se a gente conseguir refletir a mensagem da doutrina espírita do Evangelho, já está de bom tamanho, porque nós temos ali realmente esse mapa para a nossa felicidade. E suas reflexões sempre são oportunas. Né? Diga-se de passagem do Evangelho por Emmanuel diário, 7h30, sempre gosto, né, de seus desafios. E esse que você trouxe para a gente aí, esses apontamentos belíssimos, essas influências que a gente tem de todos esses personagens. Todo mundo aí ficou assim, em leitura assim, de deleite mesmo, né? Então a gente agradece imensamente. A gente queria que você se despedisse aqui dos nossos, do pessoal aí que está todo conectado, a turma do Grupo Espírita Renascer, a turma que já são seus ouvintes não, seus das redes sociais inteiras, né? Que, pelo Instagram, pelo YouTube, né? Pelos canais, vá dizendo aí, pelo Telegram, quando você vai dizendo lá, e eu vou me lembrando, eu digo, Saulo é muito bem, né, representado. Você é um homem, assim, maravilhoso. Você realmente veste a camisa da doutrina espírita e a de Jesus, principalmente, porque servir Jesus sobre as hostes do Consolador Prometido é esse arauto belíssimo que você é. A gente está assim, maravilhada. Se despeça aí do pessoal, porque o nosso horário... Eu queria deixar um grande abraço ao pessoal do Grupo Espírita Renascer. Para mim foi um momento precioso, nessa oportunidade da gente estar aqui conversando, refletindo sobre essa temática, e que a gente possa, a partir dessas singelas reflexões, se aproximar do texto, ler também, ler o Novo Testamento, ler o Antigo Testamento, porque representam para nós uma fonte muito rica de ensinos, e que, como Kardec nos convida, né, para a gente se aproximar desses textos, porque nós temos à nossa disposição a primeira, a segunda, a terceira revelação, que a gente possa aproveitar esse tesouro que está nas nossas mãos para construir uma vida de mais felicidade, de paz, de crescimento. Fico muito agradecido e espero que num futuro próximo a gente possa estar junto. Eu sei que a sua agenda é repleta, assim, é muito cheia, mas me sinto honrada, em nome do Grupo Espírita Renascer, de todos os espíritas do Rio Grande do Norte, dessa região, te agradecer profundamente e dizer que, quando tiver outra oportunidade, vem aqui debater esses textos com a gente, que são, assim, primores, ouvindo assim por você, e abre assim a nossa mente, você falando aí, desde lá de Adão e Eva até chegar a Jesus, e nós refletindo, puxa vida, Saulo teve aí esse insight, eu já li tantas vezes isso e não tinha pensado nessa ótica. Então, seria uma honra tê-lo novamente aí. Vamos firmar aí, quando você puder, tiver aí na sua agenda, a gente firma de novo essa parceria. Pode ser? Pode, claro, para mim vai ser uma alegria.
Alcide, um grande abraço, um abraço ao Um pessoal do Evangelho beijão, por meu Emmanuel que amigo. nos está Fica em paz. acompanhando. E até amanhã, né, às 7h35. Ah, com certeza estarei lá, viu? E a turma aí todinha. Um beijo, meu Um querido. Fica com abraço. Deus. Tchau, tchau.